Lucas capítulo 24, verso 13. Joia? Diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse o que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que ele tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmava que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas também não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde eles iam, ele fez menção de passar mais adiante. Mas eles os convenceram a ficar, dizendo: fica aqui conosco, porque já é tarde, o dia já está chegando ao fim. E ele então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando ele nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Amém. Eu quero falar nessa noite aqui conosco sobre o nosso caminho de Emaús. Olhe para o texto: os discípulos estão andando com Jesus. Olha a narrativa bíblica, olha as histórias. Quanto milagre! Cegos veem, coxos andam. Você se lembra da mulher do fluxo de sangue? Gastou tudo com os médicos, todo o recurso que ela tinha, ela gastou, ela dispôs, ela expõe. E aí daqui a pouco ela é curada por um toque de Jesus. Esses homens de fato estão vivendo um tempo de extraordinária fé, gozo, alegria. Imagina, um tempo onde todos os dias eles acordam e tem uma coisa nova, um milagre novo. Todo dia tem uma história para contar. Imagina a resenha no meio dos discípulos. Imagina a conversa. Imagina Pedro, Tiago e João fora do barquinho conversando. E aí, você viu, cara, mas ele pôs a mão, você viu? Você já tinha visto isso? Não, nunca vi. E agora? Imagine você indo dormir, e você acordar, ou no meio da madrugada, você sentar para conversar com aquele que é o mestre, o poderoso, o Senhor. Eles estão vivendo coisas que eles nunca experimentaram. Estão vivendo coisas das quais eles nunca sonharam. Pensa num povo apaixonado. Um tempo onde eles podiam contar os milagres. Não, hoje eu vi uma senhora ser curada. Hoje eu vi um homem. Hoje ele passou, cuspiu no barro, passou no olho do cara, e o cara saiu. Enxergou meio esquisito, daqui a pouco voltou a enxergar normal. Imagina isso, imagina o coração deles, imagina as histórias, imagina o jeito, a maneira. Imagina a conversa, a ideia. E eu olho para isso e eu fico pensando no texto: estão experimentando o que nunca haviam experimentado. Nunca eles haviam experimentado o que estão experimentando.
Vamos seguir a história? Jesus daqui a pouco é preso, crucificado e morto. De repente vem essa pergunta, essa indagação, um medo, uma tristeza, um assombro. Era como se Deus arrancasse o Diógenes daqui. E agora? Quem que vai fazer? Quem que vai assumir? O que é que vai acontecer? Quem que vai tomar conta? Meu Deus! Aí a gente sempre olha para quem está mais tempo. É você. A vida estava desse jeito. Mas vamos pensar no texto. Nós estamos falando do caminho de Emaús. Por que esses discípulos estão voltando para casa? Por que esses discípulos estão desistindo de tudo? Porque esses discípulos estão sozinhos. O texto diz que são 2 discípulos. O texto diz o nome de um, que é Cleopas. O texto não diz o nome do outro. Mas o texto diz que eles estão voltando sozinhos, juntos, para o mesmo lugar. E eu fico pensando, o que é que aconteceu com o fogo? O que é que aconteceu com os testemunhos? O que é que aconteceu com os milagres que eles viram, presenciaram e participaram? Volta lá, o milagre da multiplicação de pães e peixes. O texto diz que sobrou 12 pães, 12 cestos cheios. E o texto diz que o milagre era assim: você levantava o pão, graças te dou, e partia o pão. E aí de repente o pão que estava no meio crescia de um lado, e de repente o pão crescia do outro. Vamos fazer de novo? Graças te dou. E o texto diz que eles alimentaram a multidão e sobrou 12 cestos de pães cheios. Imagina as histórias, os milagres. Imagina. Estão voltando para casa, talvez as expectativas não se realizaram. Que você projetou, sonhou, organizou, estudou, fez a sua projeção. Não aconteceu. Sabe o que é mais maluco? Eles acharam que Jesus estava morto. Porque a última vez que eles viram, Cristo estava morto. E eles estavam enterrando ou colocando Cristo num sepulcro. Essa foi a última imagem que eles viram dele. Isso ficou gravado no coração deles. Estamos seguindo ele há tanto tempo. E agora ele morreu. Ele foi embora. Vamos embora. Não tem o que fazer aqui. Vamos desistir. Vamos embora. Imagino eles conversando: eu tenho que voltar para casa. Jesus morreu. Emaús possivelmente era o lugar de onde eles tinham saído para seguir a Cristo. Então eles estão retornando do lugar onde saíram. Deixa eu dizer para você aqui, jovem adolescente, nesse dia: a desistência nunca é uma coisa acertada. Eu descobri que desistir é muito fácil, permanecer é difícil. Passei por processos dolorosos na minha vida, por momentos tristes, penosos, assustadores. Deixa eu contar uma coisa para você. Meu filho, com 4 dias de nascido, teve uma coisa chamada hipoglicemia. Minha esposa teve uma diabetes gestacional. No 8º mês de gestação, meu filho nasceu, nós não conseguimos amamentá-lo, e a glicemia dele baixou. Um recém-nascido, o ideal é que ele, no máximo ela fique a 70. O meu filho chegou a 25. Mole, correndo para o hospital, desesperado. Desesperado. Na 19 de dezembro para ir para o hospital. Chegamos no hospital e aí discute com a médica. Dá um pouco do leitinho lá. Dá aqui, na veia, não vai, volta, o soro. Meu filho precisou ficar internado entre a vida e a morte. E eu liguei para um amigo pediatra. Ele falou: olha, vai ter isso. E narrou todas as sequelas, os problemas, as dificuldades. E enquanto eu deixei minha esposa no hospital, ela falou: nós vamos ficar internados aqui sem previsão de alta. Você precisa ir em casa buscar roupa. Busca essa roupa. Minha esposa recém-operada, ela tinha feito uma cesariana com 4 dias de nascido. Então ela era acompanhante do meu filho, mas na verdade ela era uma paciente, porque ela era recém-operada. E eu era acompanhante dos dois. Na 19 de dezembro, esquina com a Carneiro Leão, eu me lembro que eu parei. Eu tinha um paliozinho, 2 portas. Eu parei meia-noite aquele carro ali. E eu fiz uma oração muito doida. Eu disse: Senhor, por que o Senhor não disse que meu filho ia morrer? Por que o Senhor não me avisou que ele ia morrer? Por que o Senhor esperou ele nascer para 4 dias depois de nascido o Senhor levar ele?
O Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe que eu sirvo ao Senhor com verdade. Por que é que isso está acontecendo? Ele vai morrer? E eu me lembro, irmãos, quando uma presença entrou no banco do passageiro, assim, uma coisa entrou dentro do meu carro. E eu não consegui parar de chorar, e aquela presença do meu lado, e eu ouvi a voz do Senhor: seu filho não vai morrer, mas você vai aprender o que é depender de mim todos os dias da sua vida. E passamos um processo com ele ali, 7 dias, a cada 2 horas uma enfermeira entrava e furava o pezinho dele para medir a glicemia. Dormindo. Teve que pôr uma sondinha nas mãos, para ficar com soro, medicação. A mão pequenina. E passamos aquele período ali, experimentando da graça do Senhor, do favor do Senhor. E foi tão bom que um dia, no domingo pela manhã, nós temos um culto matutino lá também. E eu abri com o meu pastor: pastor, nós estamos passando uma crise muito difícil aqui, abre aí para a igreja orar. E nós transmitimos o culto matutino. E eu me lembro que minha esposa estava deitada na cama, e meu filho assim, naquela almofada de amamentação. E nós pusemos o telefone em cima da cama, e de repente o pastor disse assim: nós vamos orar como igreja, para que o Benjamin lá no hospital se recupere. E eu comecei a ouvir o barulho da igreja orando. Começamos a chorar, eu e minha esposa. Daqui a pouco meu filho deu um grito. Começou a chorar alto. Em poucos dias nós saímos daquele hospital. Irmão, se você vê ele hoje, você nunca fala o que aconteceu com ele. Perfeito. Perfeito. E bonito ainda. Pensa. Graças a Deus, puxou para a mãe. Eu orei demais. Mas como é que os discípulos estão voltando para casa? Os discípulos estão voltando para casa desapontados, decepcionados, preocupados com o futuro. O que será da igreja? Quem que vai assumir o lugar de Jesus? Quem será que vai ser levantado entre os apóstolos para conduzir a igreja? Os irmãos. Você se lembra que os apóstolos discutiam quem que é o maior? Amargurados, cansados. Talvez, como é que você chegou aqui? Você não sabe o que vai ser da sua vida, você não sabe o dia de amanhã, sabe que amanhã é domingo, mas e aí? Como às vezes você está cansado de orar, parece que a sua oração não passa da laje. Talvez você está cansado de jejuar em torno, em busca de uma resposta que parece que ela não vem. Parece que é só você que insiste diante de Deus, mas Deus não insiste diante de você. E eu vivo a vida, e eu penso no texto. Por mais que você trabalhe, parece que as coisas não mudam. Nós que lideramos o rebanho do Senhor, talvez que às vezes a gente faz muito esforço, sacrifício, mas parece que as coisas não acontecem. Parece que não rompe. Parece que você ora, discipula, jejua, e aí a pessoa, no dia que tem que vir para o culto, ela vai para uma balada. Ela se afasta do Senhor. Ela prefere o conselho dos amigos do que uma voz de um homem e uma mulher de Deus. Como anda isso dentro de nós? Imagina, o que é que eu vou falar para ele? Como é que eu vou falar isso? Imagina como é que vai ser a reação dos familiares, ele chegando em casa. Imagina, você largou tudo por causa de Jesus, e você chega diante do seu pai voltando para casa e olha nos olhos do seu pai. O que é que você diz para ele? O que é que você diz para sua mãe? O que é que você diz para sua casa, para sua irmã, para o seu irmão? O que é que você diz lá para os seus familiares? Como é que você explica o inexplicável? Como eu coloquei todas as minhas esperanças em Jesus, e Jesus agora morreu. Esse é o caminho de Emaús, que nós passamos todos os dias, ou temos fases da vida onde estamos nele. Esse é o momento, irmão. Sabe o que é maravilhoso? É que infelizmente os olhos deles estão impedidos de ver a realidade. Eles andaram com Jesus 3 anos e meio, e de repente o próprio Cristo se aproxima, e o texto sagrado diz que eles foram impedidos de ver o Senhor. Como é que você não reconhece alguém que você andou 3 anos e meio? O tom da voz, os cabelos, os olhos, a mão. Impossível. Mas a Bíblia diz que é possível. Olhe para o texto.
Tudo isso aconteceu no dia da ressurreição. O texto diz que as mulheres disseram que elas viram. Irmão, mulher vê coisa, irmão. Cuidado aí. Ela falar que viu alguma coisa, você abre o olho. Mulher vê coisa. Imagina isso. O texto está dizendo que Emaús ficava aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém. Então imagina essa caminhada de 10 quilômetros. Eu não sei quanto tempo para caminhar 10 quilômetros. Depende muito da pessoa. Mas imagina que leve um dia. Você vai tranquilo, você não vai correndo. Você está com a vida ruim, deu tudo errado. Não é? Você não vai correndo. Você vai pensando. Como é que vai ser lá? E se meu pai estiver na porta, e aí? Ele vai falar, eu disse para você. Amanhã eu falei, eu não te falei? Não é desse jeito? Eles estão indo desse jeito. É uma viagem difícil de fazer. Há 5 anos atrás eu enterrei uma sobrinha com câncer de mama, com um filho de 4 anos. Pensa numa viagem difícil de fazer. Parecia que eu nunca chegava no lugar. E quando você chega no lugar, é um caixão. E há o filho dela, que é meu sobrinho, porque é tudo sobrinho, no fim das contas. E aí você olha para aquilo, e a criança ela só está brincando, correndo. E aí chega um momento que a gente é obrigado a dizer para ele assim, se despede da sua mãe. E eu me lembro que ele deu um beijo no rosto dela, e ele disse assim, tchau mamãe, a gente se vê. É a percepção da realidade, ele não sabe, ele nunca mais vai ver ela. E até hoje é assim, são saudades, são fotos, são imagens, às vezes você tem a memória do tom da voz. Esse é o caminho de Emaús. Esse é um caminho doloroso, esse não é um caminho que quando você lê a Bíblia, é assim, não irmão, é doloroso. É um caminho triste, é um caminho de encarar todo mundo em casa e dizer assim, ele morreu. Mas como? Eu não sei, ele morreu. Mas do que mataram ele? Não, ele foi crucificado, ele morreu. Isso acontece nesse tempo. Sabe o que eu descobri, irmãos? Que é fácil a gente voltar vitorioso. É fácil a gente voltar para casa quando tudo deu certo. É fácil você voltar para casa, você fez vestibular, fez bem feito, saiu o resultado semana passada, você fala para todo mundo, pode vir com o meu cabelo aqui. Uhul! Você faz uma entrevista de emprego e a pessoa diz, cara, essa vaga foi preparada pelos anjos para você. Você fez um concurso, aquela vaga dos sonhos, o salário de 200 mil reais por mês. Não existe não, mas profetiza aí. Imagina isso. Esse tipo de coisa é fácil a gente voltar para casa vitorioso. Mas o difícil é voltar quando dá tudo errado. Você se preparou para o vestibular, sonhou, e daqui a pouco você dormiu um pouco mais tarde, você estava cansado, pensando na prova, nas probabilidades, imaginando. E aí no outro dia o despertador não desperta, você passa do horário. Você chega lá, o portão está fechado. Você vai fazer uma entrevista, tem 50 na sua frente, e a pessoa fala assim, infelizmente não deu. Você começa a namorar alguém achando que aquilo vai resolver sua vida, e daqui a pouco você percebe que ela não vai resolver os problemas da sua vida. É isso que está acontecendo quando as respostas que a gente mais procura, imagina, não dão certo. E aqui eu queria pensar na primeira ideia que eu quero pensar do texto. Sabe o que é bom? O que é bom é que eles tinham um lugar para voltar. Explica para mim, Patrick, eu não entendi. Talvez tem gente aqui que não tem lugar para voltar. Talvez tem gente aqui que quando volta para casa é o pior lugar do mundo. Mas o bom é que quando a gente volta, a gente pode resolver as coisas. Casa é o lugar onde a gente volta para ser curado. Eu trabalho, irmão, minha rotina é bem complicada assim. Mas todos os dias quando eu piso em casa, eu tenho 2 seres humanos pequeninos me dizendo, papai. E eu tenho uma que eu disse para ela assim, dá um beijo no pai. Ela não sabe beijar, então ela abre a boca e encosta assim. E ela põe a língua, vou babar tudo na gente. Nem ouro, nem prata paga isso. Não paga, irmão.
Às vezes eu chego em casa cansado, irmãos, pesado, ouvi muitas tristezas, aconselhei muita gente, ouvi muita dor. Mas é bom poder voltar para casa e que lá a gente sabe que é amado. Lá na casa a gente sabe que é restaurado. Lá na casa a gente sabe que alguém pode às vezes lavar a gente. Você já precisou fazer uma cirurgia e ser cuidado por alguém? Alguém tem que dar banho em você. Alguém às vezes tem que pentear o seu cabelo. É constrangedor. Nós nos achamos o pior dos piores. Mas é nessa hora, irmão, que a gente sabe o nosso verdadeiro valor. O Salmo 40 diz que nós somos pobres e necessitados. Nós nos achamos abastados e ricos. Mas o Salmo diz isso, nós somos pobres e necessitados. E aí eu imagino, casa é o lugar onde a gente desaba. Casa é o lugar onde a gente mostra o fracasso. Casa é onde você mostra quem você é. Em casa você anda sem camisa. Em casa você abre geladeira sem pedir para o pai e para a mãe. Em casa você bate porta às vezes. Em casa você esbraveja. Em casa você bate boca. Em casa todo mundo sabe quem é você. Quando você está nervoso, irado. Quando mexer nas suas coisas você fica doido. Quando seu irmão ou sua irmã pega sua roupa. Casa. Mas sabe qual é o problema? Às vezes eu descobri que às vezes tem gente que não tem lugar para desabafar, porque essa casa talvez não está bem construída, não está bem erigida, não está bem feita. Talvez quando eu falo de casa, é um lugar para você chorar. Com quem você chora? Para quem você conta os seus problemas? Para quem você pede oração? Para quem você pede ajuda? Para quem você pede dinheiro? Para quem você pede uma oferta? Para quem? Já viu casa logo após o enterro? É terrível, irmão. Não tem piada. Não tem alegria. Você olha para um, está chorando. Você olha para o outro, piorou. É um clima de velório. Literalmente. Pensa nesse ambiente. Esse é o caminho de Emaús, onde os discípulos estavam seguindo a Cristo, e de repente o Cristo que eles seguiam foi embora. E eles deixaram tudo e foram embora em direção a Emaús, com expectativa de encontrar um apoio, uma guarida, um sustento, uma direção, um cuidado em Emaús, com os familiares. Deixa eu falar para você a segunda ideia do texto que eu acho maravilhosa. Você olhou aí no que você leu? Você viu que lindo? O texto diz que enquanto eles estão nesse caminho, Jesus aparece para caminhar com eles. Irmãos, isso muda a vida. Irmãos, isso me anima. Quinta-feira eu preguei para um grupo da melhor idade, tinha 50 velhinhos. Se você somasse ali, dava mais de 2.000 anos. Pensa, irmãos. Na hora do culto, o telefone toca. O que é? A audição já foi embora. A visão está embaçada. Os ouvidos pioraram. E na hora do culto acontece tudo. Ainda tem um lanche depois. Eles querem preparar no começo, mas é depois de 1h30 o lanche. Pessoas com dificuldade para caminhar. E eu pregava ali sobre o Salmo 40. E quando eu acabei de pregar, eu olhei velhinhos com 60, 70, 50, 80 anos. Lágrimas nos olhos. Porque eles entenderam que caminhar com Jesus tem esses momentos difíceis. Eu falei sobre o Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou e me ouviu o meu clamor de socorro. Ele tirou os meus pés de um lamaçal de perdição. E Ele pôs os meus pés sobre uma rocha. E o texto prossegue dizendo assim: e Ele firmou os meus pés sobre uma rocha. E o texto maravilhoso diz assim: e Ele colocou nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e louvarão ao Senhor, e temerão ao Senhor.
E eu expliquei para eles esse texto, do contexto. E daqui a pouco olhar 50 velhinhos com a mão nos olhos, enxugando, tirando os óculos, puxando o lenço. Irmãos, eu aprendi a viver com Jesus de um outro jeito. Jesus tem uma outra maneira para você. Talvez você está aqui hoje, você está muito manso. Está olhando a sua Bíblia, ai que bom, maravilhoso. Irmãos, tem um negócio mais profundo, tem um negócio mais elevado, tem uma inquietação, tem uma indignação santa que Deus põe dentro de nós. É nesse lugar que nós vamos. Lá nesse lugar as suas respostas são respondidas. Lá nesse lugar não tem interrogação, tem resposta. É nesse lugar aqui onde Jesus se aproxima dos discípulos. Eles estão caminhando e aí Jesus chega para falar com eles. Antes dele ir para um monte de lugar, ele vai ao encontro dos discípulos. Olha lá, sabe, nessa nossa estrada do fracasso, da angústia, da desistência, da vergonha. Já passou vergonha? Já foi constrangido? Irmãos, uma vez eu fui cuidar de uma casa de uma pessoa. A pessoa falou assim: eu vou visitar meu neto que está nascendo, fica aqui na minha casa. Ano novo, 2004 para 2005. Você não era nem nascido ainda. Pensa. Ano novo na igreja, irmão, 100 anos, aleluia, 11h55, vamos dobrar o joelho para orar, para entrar o ano novo, abençoado. Passou ano novo, ai, parabéns, ai, feliz ano novo, aquele tudo, aquele rolo todo, e os frangos, comemos frango lá, tudo. As comidas, ceia, aquele rolo todo. E eu falei com os meninos: menino, vamos lá para casa, estou cuidando da casa, top, vamos ver o sol raiar, vamos ver o dia amanhecer. Aleluia. Meu amigo botando no carro, nós passamos na catedral, que tem que passar ali no Bobódromo e tal, aí passamos ali, aí fomos lá para casa. Aí peguei a chave, abri a porta da sala, entrei, vi a porta da cozinha aberta, eu deixei ela fechada, esqueci. Daqui a pouco eu passei, olhei, tinha uma Coca-Cola em cima da mesa. O Iverson, meu amigo daqui, disse assim: cadê a TV? Tá aí, ué? Eu olhei, só dava poeira da TV assim. De repente eu falei: meu Deus. Aí comecei a olhar, a porta da cozinha tinha sido dobrada, tinha sido roubado. Os caras tomaram a Coca-Cola, levaram as carnes da geladeira, levaram a televisão, na época tinha videocassete. Você não sabe o que é isso, não? Levaram o computador da pessoa. Ele tinha um box de coleção de pregação do pastor Silas Malafaia. Sabe na época ele tinha bigodinho? Ele era da aeronáutica, o sargento da aeronáutica. Levaram as medalhas de honra dele. Levaram as cuecas que eu levei para posar na casa dele. Levaram a ração do cachorro. Sabe o que é humilhação? Mas você não está cuidando? Tô. E aí chega na igreja, os amigos falam assim: você vai viajar, Diógenes? Chama o Patrick para cuidar dessa casa. Ele já traz a mudança. E eu vi isso muitos anos, irmão. Mas foi tão bom quando esse senhor chegou e ele disse assim: Patrick, eu preciso falar com você. E eu constrangido, como é que eu... roubar tudo? Ele me chamou na cozinha dele, ele disse assim: Patrick, deixa eu te falar uma coisa, eu sou um homem de Deus e eu pedi um sinal a Deus, se eu ficaria em Maringá ou pastorearia outra cidade. Deus me deu o sinal, é para eu ir embora. E ele arrancou do bolso R$50, há 12 anos atrás. Era muito dinheiro. E ele pegou R$50 e falou assim: é para você. E eu me lembro que eu estava chorando, menino. E ele disse assim: é para você. E ele falou assim: mas eu não posso aceitar. Um dia você viu, roubaram tudo. Eu falei: mas não é culpa sua. E eu me lembro que ele disse assim: eu falei: pastor, mas eu não posso pegar, pelo amor de Deus. E eu me lembro que ele é muito querido assim. Ele disse assim: ou você pega, ou eu vou dar um pau no você. Aí eu falei: não, eu vou pegar então, por misericórdia eu vou pegar. E aí, você já passou uma humilhação? Já passou uma pergunta sem resposta? Sabe o que é maravilhoso? Que mesmo sabendo de tudo, Jesus se faz de bobo. Ele chega e pergunta para os caras: o que é que vocês estão conversando? O que é que está acontecendo? Está doendo? O que é? Esse Cristo é maravilhoso, irmãos. Esse Jesus é lindo. Imagina o tal do Cleber falando assim: ou você é da lua, ou você está no mundo da lua, porque não existe. Todo mundo está falando. Como é que você não sabe? Impossível você não saber. E aí ele vai olhando, vai contando, vai dizendo.
Talvez você está aqui, tem todos os motivos para estar triste, meu irmão. E às vezes é difícil mesmo. Às vezes você está aqui pensando, esse pregador aí não sabe nada. Só eu sei como é que eu cheguei aqui. Talvez você está olhando para mim e falando assim, nossa, ele está muito vestidinho, reloginho novo, sapatinho da Galileia, calça Jeans, camisa preta, porque hoje em dia tem que ser tudo preto, né? Porque a palheta. Você não sabe como é que eu cheguei aqui. Você não sabe do meu coração. E eu sei que a gente espera mesmo. A gente espera tanta coisa. E eu acho que a vida é desse jeito. A gente espera um dia casar. A gente espera comprar um carro, uma moto. A gente espera fazer uma faculdade. A gente espera fazer uma viagem para o exterior. Mas que eu fui para o exterior, fui para o Paraguai aqui, Guaíra. Salto ali. A gente espera um bom marido, uma boa esposa, um casamento que dure. A gente espera ter filhos, ter amigos. A gente espera um bom salário. A gente espera um reconhecimento. A gente espera alguém que olha para a gente e diz assim, eu acredito em você. A gente espera um monte de coisa mesmo. Mas a gente espera e não acontece. A gente espera e a chave não vira. Irmãos, eu recebi tanta palavra desde 2020 até 2023 sobre uma chave que vai virar na minha vida, que eu já falei com Jesus. Jesus, eu tenho a chave, eu estou precisando das portas. Porque chave é o que eu recebi de oração, palavra, profecia. Irmão, eu preciso de uma porta, porque a chave eu já tenho. Outro dia eu estava no lugar, alguém falou assim, cara, eu vejo uma chave virando na sua vida. E minha esposa falou assim, ah, Deus, aí o senhor está de brincadeira comigo. Me dá essa porta, que eu quero é a porta. Chave eu tenho. E a gente espera um monte de coisa. E porque a gente espera um monte de coisa, a gente fica tão para baixo. A gente fica decepcionado. As mulheres viram, mas eu não vi. Elas disseram que viram, mas eu não vi. Eu queria ter visto. Mas e aí? O que será que está acontecendo? Será que alguém aqui pode condenar a atitude desses dois discípulos? Não, irmãos, nós não podemos. Porque muitas das vezes nós somos eles. Muitas das vezes, quando nós não somos colocados na posição que nós achamos que temos que estar, nós ficamos chateados. Ah, não estou na escala, ah, estou no banco, ah, estou não sei na onde. Ah, essa música aí eu tinha que solar, cantar, e aí a gente vai brigando com as nossas emoções e consigo mesmo. Como é que a gente age diante da adversidade? Como é que a gente vive a vida? O medo, um abandono, uma morte, uma desesperança, uma mágoa, uma dor, uma vergonha, um luto. Sabe aquelas perguntas sem resposta? O senso de abandono. A pessoa disse que ia fazer, mas não fez. Ela disse que viria, mas não veio. Ela disse que ia me dar carona, mas não deu, e agora eu tenho que ir a pé. Ela esqueceu de mim. Como é que anda isso dentro de nós? Eles se sentiam de fato traídos. Se ele ia morrer, por que ele não falou? O problema é que ele falou. É a gente que não percebeu. Ele também disse que ia ressuscitar, só que a gente não percebeu. E aí nós tomamos decisão que nós tomamos. Imagina isso. Como é que... O que é que gera crise e pânico na nossa vida? O que é que deixa a gente apavorado? O que é que faz a gente perder o chão? O que é que faz a gente ficar sem esperança? O que é que a gente faz olhar para a vida e só sofrer? O que é que faz a gente olhar para a vida desse jeito? O que é que faz a gente perder o foco? O que é que faz a gente perder a alegria? O que é que dá vontade de sumir? Eu orei 1 ano e meio pela minha esposa, 1 ano e meio, todos os dias. Ela não orou tudo isso não, ela orou no máximo 1 mês. Você pergunta para ela que você vai ver. E eu me lembro de uma das vezes que eu fui falar com ela, então, eu estou gostando de você. E o que os céus estão dizendo? Falou, Deus não falou nada comigo. E aí foi legal que ela disse para mim assim, orando? Se você quiser, você ora, o problema é seu. Eu não estou orando, não. Eu disse, miserável, vai casar comigo um dia. E sabe, irmãos, a gente vai vivendo a vida. O que é que deu vontade de deixar para trás? Esses dias eu tenho tendo
tempos com Jesus, assim, onde eu sou profundamente confrontado. Mas eu sou profundamente edificado a ver as coisas com outros olhos. Tem uma música do pessoal do F-Hope lá, que diz assim: os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Aquilo é um salmo. Salmo número 35, verso 4. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti jamais serão envergonhados. Sabe o que eu descobri? Que no meio cristão, nós às vezes estamos vivendo a vida sem os olhos radiantes. Nosso olhar é cansado, nosso olhar é depressivo, nosso olhar é ansioso, nosso olhar é desprezível, nós desprezamos os outros, mas nós não somos bíblicos, que o texto diz, os olhos nossos têm que ser radiantes. Porque nós não olhamos para o Diógenes, nós não olhamos para o pastor Luciano, pastor Dalmo, nós olhamos para o Senhor. E os que olham para Ele estão radiantes, porque olham para Ele. Ele é o sol da justiça. Ele é o que brilha mais que a luz do sol. Ele é o sol do meio-dia, onde Paulo se encontra em Atos capítulo 9. Ele é o sol do meio-dia. Ele é essa pessoa maravilhosa. Talvez você está aqui e tenha um desapontamento com o seu líder. Talvez o Jorge não chamou sua atenção. Foi duro com você. Grosso. Talvez você está aqui porque alguém falou alguma coisa com você e isso a semana inteira ficou maquinando na sua cabeça. Talvez alguém disse que ia fazer alguma coisa para você e não fez. Talvez você acreditou no menino e o menino vacilou com você. Talvez você, menino, acreditou na menina e ela deu bote, não sei. Ela está com o outro. Ainda postando foto, selfie. E você está assim, mas era para ser comigo. Talvez nós estamos desse jeito. Nós estamos dessa maneira. Sabe o que eu queria pensar conosco nessa hora aqui, na terceira ideia? É isso aqui, ó. Jesus suporta os seus sofrimentos e as suas malcriações. Você viu o jeito que o discípulo disse com o mestre? Onde é que você estava? Você está doido? Como é que você não está sabendo? Talvez nós estamos desse jeito com o Senhor. Nós estamos sendo malcriados, bocudos. Nós estamos nos achando além. Nós estamos exigindo dele uma coisa. Sabe o que é maravilhoso? O texto diz que ele expõe a palavra de modo claro. Ele vem lá de Moisés e vem dizendo. Sabe o que é maravilhoso? Que Jesus vai à procura dos desanimados. Esses discípulos estavam desanimados. Esses discípulos estavam ali se afastando. E quando ele vai, ele escuta o lamento dos decepcionados, dos desanimados. Ele caminha ao lado. Ele conforta o coração partido. Ele passa bálsamo na dor. Ele escuta a sua e a minha lamentação. Nosso desabafo. Nosso choro. Ele faz isso conosco. Sabe o que é maravilhoso? Como é que ele faz isso? Ele faz isso expondo a palavra. Irmãos, ele faz isso expondo a palavra. Jesus venceu o diabo com a palavra. Jesus cura o desânimo com a palavra. Jesus conforta a mim e você com a palavra. Jesus aquece o meu e seu coração todos os dias através da palavra. Jesus traz um fogo, um renovo, uma expectativa, um negócio dentro de nós com a palavra. Não é com pensamento positivo, não é com técnicas, mas é com a palavra. Porque a palavra é texto, mas quando ela entra dentro de você, ela se torna um negócio, uma chama. Irmãos, eu estou com Jesus há 25 anos. Eu vi muita gente entrar e sair pelas portas da igreja e dizer que a culpa era da igreja, da noiva de Cristo, mas nunca olhou para si mesmo e dizer: eu sou pecador, eu sou miserável, eu preciso de arrependimento, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar o meu pecado. Mas eu culpo os outros,
mas eu não olho para si mesmo. Eu exijo de um outro, mas eu não exijo de mim mesmo. Eu espero de você, mas você não precisa esperar nada de mim. Essa não é a palavra. A mesma palavra que exorta, ela consola. A mesma palavra que de fato mostra que você e eu somos pecadores, ela te levanta e te põe de pé. Essa é a mesma palavra. O texto diz: porventura não sentimos o coração queimar, quando ele pelo caminho nos expunha a palavra. Irmão, com todo respeito, você está aqui por causa da palavra. Esse púlpito aqui, eu sei que prega a palavra. Homens de Deus pregam aqui a mensagem. Não estão brincando, não são moleque. Essas portas estão abertas por causa da palavra. Podemos cantar louvores maravilhosos ao Senhor, mas o que nos sustenta no dia da aflição é a palavra, irmão. A palavra. Olha lá, o Salmo 119, 50 diz assim: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Salmo 119, 107 diz assim: passei por muito sofrimento, preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. É a palavra. Se apegue à palavra, meu irmão. O dia que tiver difícil as coisas, abra isso aqui e deixa essa palavra entrar dentro de você. Sabe, irmão, não sou moleque não sou menino não. Fiz 40 anos de idade, não parece, mas eu fiz. E eu pulo mais que os adolescentes, que eles ficam doidos. Porque eu tomo um chazinho da raiz de Jessé. Presta atenção. A palavra, irmão. O dia que isso aqui deixar de ser letra para você, e de fato se tornar um texto sagrado, que todos os dias você se alimenta, você se alimenta, você se alimenta, você se alimenta, até o dia que você saber que você ficar sem ela, você perde as forças. Nós precisamos nos alimentar da palavra. E eu já estou terminando. Jesus faz menção de mais à frente, a quarta ideia aqui. Mais adiante, ele não quer, irmão, mas ele fala: mas eu preciso ir para lá. Tipo, eu quero ir embora. Aí você fala: não, fica mais um pouquinho. Sabe, o pregador fala assim: posso mais 5 minutos, gente? Aí todo mundo: sim. Eu não quero ir, mas dá uma moral. Essa é a ideia. E os discípulos: não, já é tarde, já passou das 6. Tem saqueadores no caminho. Tem um povo esquisito aí. O senhor não é daqui. Não vai não, fica aqui. Fica com a gente. E é legal. Jesus só quer um convite seu. Ele está o tempo todo do seu lado. Ele está o tempo todo ouvindo o seu coração e falando assim: faz um convite, bobo. Eu estou aqui. Chama ele. Fala: vem, Senhor. Ele só quer um convite. E hoje é o dia do seu convite para ele. Sabe, eu não sei quanto tempo você tem com Jesus, mas eu acho que hoje é um dia bom para você renovar todo tipo de pacto, aliança, confissão de fé, sei lá o nome que você quiser. Sabe, irmão, porque todos os dias, eu me lembro do dia que eu entreguei minha vida a Jesus. Eu me lembro do dia que eu fui visitado por Deus, lá na Manaim, lá. Eu me lembro do dia que eu me deixei de ser um moleque e me tornei um homem. Eu me lembro de Jesus soprando o meu pecado no meu ouvido. Ninguém, não sou posto no auditório: Patrick, você é um pá. Não, foi aqui no meu ouvido, na quarta fileira de cadeira do lado esquerdo, se você está pregando. E nós tivemos retiro esses dias lá. Foi tão bom sentar naquelas cadeiras ali. Depois de 12 anos. Começar a chorar. Porque ali o Senhor mudou a minha vida. Porque ali o Senhor mudou a minha história. Ali o Senhor fez um monte de coisa nova na minha vida. Ali eu comecei a sonhar com uma família. Filho de um catador de papel e de uma mãe analfabeta. Eu comecei a sonhar com coisas grandes. Eu já preguei em mais de 30 cidades. Sabe o que é legal, irmão? Eu não vou porque eu sou bonitinho. Eu não vou porque eu sou amigo do pastor. Eu não vou porque eu vou porque o Deus, que é o Deus de tudo, fala com os caras. Rapaz, aquele menino lá, acho que é bom você trazer ele aqui. Vai fazer bem.
Sabe uma coisa que eu descobri? Que a gente não tem que ficar se escalando. Deus escala você. Uma vez eu preguei na Igreja Batista da Lagoinha, no culto de adolescentes, nos 2 cultos lá. O culto era às 10 da manhã e outro culto às 18 horas. Se você for a Lagoinha, lá tem um lugar chamado, onde tem o Carisma. Cabem 600 adolescentes no culto matutino e eu preguei lá. E o pastor de adolescentes na época disse: os adolescentes vão embora, quando é 10 para meio-dia, o culto lá com o pastor Márcio acaba, vai todo mundo embora. E era 12:10, os adolescentes estavam tudo assim. E ele falou: velho, o que aconteceu com esse cara aqui? Eu falei: não sei, vocês que são daqui, eu só estou passando. E eu preguei num lugar onde tem um culto dos adolescentes lá, chama Tabernáculo, onde começou a igreja da Lagoinha. Cabem 1.200 pessoas lá, cheio de adolescentes, bufado. Sabe por que eu fui lá pregar? Porque um dia o Deus que cuida da minha vida, cuida do pastor de lá, me falou para eu ir lá. Vocês têm condições de irem a lugares onde pela fé vocês vão. Porque o Deus que governa tudo também governa a vida desses lugares. Imagina isso. Jesus faz menção de ir à frente. E aí o texto diz que na hora que ele parte o pão, ele some, ele desaparece. Na hora que partiu o pão, que eu olhei que era Jesus, aí que eu agarrava ele mesmo. Não, mas agora você vai contar, por que eu não estava me enxergando? Quero você. Pode contar. Diz. Ele some imediatamente, o texto diz. Imagina os dois, você viu? Era ele mesmo. Por que não esperou? O coração dele sendo aquecido. Imagina. Talvez você está aqui comigo nessa noite aqui, e a gente está esperando ver as coisas para crer. Mas se você crer, você vai ver. O problema é que nós estamos muito com o pé nessa terra. Você está aqui, às vezes, muito com o pé nessa terra. Talvez você está me olhando e diz assim: ah, esse cara aí não sabe de nada. Deixa eu dizer para você, eu também sofro e sinto dores. Muitas dores. Eu vou dizer isso para você, não acredite em pastor que diga que não sofre. Porque os bastidores dos pastores são muito dolorosos. Carregar o peso do povo, irmão, e às vezes não tem para quem contar calado. Você só pode levar alguém pelo deserto se você já passou por lá. Eu já passei por um bocado de deserto. Estou saindo de uns ainda. Só pode levar a fonte da vida quem já cavou um poço. Aqui nesse lugar, o Iverson, eu queria dar um abraço nele. Ele disse que estaria aqui hoje, não está aqui. Quando eu me entreguei minha vida a Jesus, ele me discipulou por 1 ano. Teve paciência comigo, ensinou a Bíblia para mim, respondia as perguntas idiotas que eu fazia. E hoje o Senhor me trouxe aqui para pregar. Porque alguém um dia olhou para mim e insistiu comigo. Sabe, eu era muito pobre nessa época, mas pobre mesmo, miserável, assim, ruim. Nós saímos para comer e a mãe dele, ele tem um irmão, e a mãe dele dizia assim: leva um dinheiro para o Patrick, para ele comer junto. Durante muitos anos, o lanche pós-culto meu foi pago por alguém que insistiu na minha vida. E hoje, quando eu saio com os adolescentes, com os jovens, eu falo assim, eu olho, sempre tem alguém meio... Eu falei: e aí? Tem? Não, eu estou sem. Não, pega lá o que você quiser lá, não importa. Isso é maravilhoso, irmão, a gente poder entender que a gente pode sustentar pessoas, cuidar de gente. E um dia a vida vai andar, a roda da vida vai seguir. E um dia as pessoas que você abençoou vão poder abençoar outros, vão poder cuidar de outros, vão poder sustentar outros. E você poder olhar, fazer que nesse reino de Deus você fez uma coisa boa. Você ajudou pessoas. Já paguei vestibular de gente que nunca vai saber que fui eu que paguei. Já paguei inscrição de retiro. Já fui ajudado em retiro. Eu sei que vocês vão ter retiro daqui a pouco.
Sabe, às vezes Deus deu uma condição melhor para você. Abençoa quem não pode. Às vezes o retiro muda a vida da pessoa. O retiro muda a história da pessoa. E aí você está me olhando aí. Ah, mas Patrick, não sofre nada não. Olha, você é bonito, tem 2 filhos, uma mulher linda. Irmãos, eu casei com uma mulher de olhos verdes. Você sabe o que é orar para Deus, Senhor, eu quero uma mulher de olhos verdes. Eu acho o olho azul bonito. Mas o olho verde não tem igual, irmão. Ele é diferente, sobrenatural. E eu pedi, Jesus, eu quero casar com uma mulher de olhos verdes. Irmão, todo dia que eu acordo, eu tenho certeza que o céu existe. Porque eu acordo com pedacinhos do céu sorrindo para mim, todos os dias. Irmão. Tem hora que ela acorda brava, mas é uma benção. Talvez você estava aqui olhando para mim, e eu não sei você, mas eu já fui rejeitado por ser um pouco mais moreninho. Eu já fui rejeitado pela minha escolaridade. Você já reprovou no vestibular? Já não foi aprovado? Eu reprovei 8 vezes. Passei na segunda chamada do 8º vestibular. Já roubaram a sua casa? A casa que eu cuidei, roubaram. E a casa que eu morei com os meus pais, roubaram também. Você já catou lixo? Eu já catei lixo. Com 6 anos de idade, meu pai saía com um carrinho de papel, e eu saía dentro daquela caçamba ali, acho que era o nome que a gente dava, carrinho. E eu entrava dentro da lata do lixo para pesquisar, para procurar recicláveis, para a gente poder levantar o sustento para a nossa casa. E quando eu via um amigo da escola, eu me baixava, ficava com vergonha. Minha casa era tão pequena que para o raio de sol entrar a gente tinha que sair. Era um cômodo. Muitos anos moramos num cômodo. Eu, minha mãe, minha irmã e meu pai. Talvez você olhe para a gente hoje e fala, nossa, está voando. Mas a vida nem sempre foi assim. A vida nem sempre foi um mar de rosas. A vida nem sempre é perfeita. Mas sabe o que é maravilhoso? É você olhar para a história bíblica e saber que gente de carne e osso, gente que sofre, gente que padece, gente que tem necessidades, dificuldades, limitações. Se eu fosse explicar para nós assim, a vida é como se fosse uma tecla de piano, de teclado. Imagina as teclas brancas. Vamos dizer que não é as buchas, os problemas. São as coisas boas. Mas imagine que as teclas mais escuras sejam esse momento difícil. Esse momento duro, esse momento complexo, esse momento difícil, esse momento onde você não tem resposta. Mas sabe o que é maravilhoso? Que enquanto a vida vai tocando e a sinfonia da vida vai andando, existem momentos mais tristes. Existem momentos mais complicados. Existem momentos mais difíceis. Mas também existem momentos alegres, felizes. As respostas foram dadas. As aprovações vieram. A oração sua, você orou agora, 10 minutos depois, alguém chega, tá, é isso que você precisava, toma aqui. Tem dias assim. E eu fico pensando nisso, né? Qual é a música que está tocando na sua vida hoje? Talvez um desapontamento, uma angústia, uma tristeza, uma decepção, uma saudade, um abandono, a solidão. Talvez é da alegria, da esperança, do renovo, dos sonhos, das expectativas voltando. Antigamente você olhava andava com a cabeça baixa, hoje você parece que levanta a cabeça. Você olha com outros olhos. Não deu certo mesmo, mas tem outra chance, tem outra maneira, tem outro jeito, tem outra prova logo ali. E aí a gente vai olhando para a vida com outros olhos, outra maneira, outra perspectiva, outro jeito. E aí a gente vai tirando os olhos daqui, do natural, e aí vai olhando para o Senhor. E eu queria fazer um apelo nessa hora, queria pedir para você ficar de pé no seu lugar nessa hora. Não sei se aqui apaga a luz ou não apaga a luz, se não deixa a luz acesa. Vê aí como é que vocês funcionam. Eu queria que você curvasse sua cabeça. Fechasse seus olhos. Esquece a pessoa da sua direita, da sua esquerda, de trás, da frente. Mas eu tenho um apelo para mim e para você nessa noite.
E quando eu falo apelo, é para você sair do seu lugar e vir à frente, tá? Daqui a pouco eu chamo todo mundo. Nós estamos em menos pessoas, parece que o Senhor preparou hoje o ambiente. E irmãos, eu descobri que você vir apelo não é mostrar fraqueza. Eu descobri que você vir apelo é mostrar dependência. E aí Deus vai mudando a nossa vida, mudando a nossa história. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu entro numa igreja, ou no nosso lugar lá para cultuar o Senhor, eu nunca saio do mesmo jeito. Talvez a pregação pode não ter falado comigo, mas irmãos, alguém às vezes, daqui a pouco conta um testemunho, diz uma coisa e como isso edifica a minha fé. Pensa numa coisa, feche seus olhos aí. Talvez você chegou aqui hoje querendo desistir. E eu vim orando no meu carro, Senhor, às vezes tem alguém hoje querendo desistir, querendo largar o Senhor, não deixa não. Anima essa pessoa, deixa ela ser invadida pelo Senhor. Se você chegou aqui querendo desistir, Jesus caminha ao lado dos desistentes. Se você chegou aqui desiludido, Jesus aceita o convite dos desiludidos para comer à mesa. Talvez você chegou aqui com a fé abalada. Jesus entra na casa de quem tem a fé abalada. Você chegou aqui fracassado. Jesus se senta à mesa com os fracassados. Talvez você está aqui fugindo do seu chamado. Jesus parte o pão com os fugitivos. Talvez você está se sentindo impotente. Jesus se senta à mesa com os enfraquecidos e impotentes. Você não consegue ver Jesus nas circunstâncias. Jesus abre os seus olhos para que você veja Ele nas circunstâncias da sua vida. Você chegou aqui abatido, Jesus consola o abatido e Ele ainda te renova. Você chegou aqui cheio de dúvidas, Jesus responde as suas dúvidas. Você chegou aqui talvez amargurado, Jesus consola a alma dos amargurados. Você chegou aqui sem um testemunho na sua boca, Jesus põe um testemunho na sua boca hoje e você vai sair daqui dizendo: Ele está vivo. Foi isso que os discípulos fizeram. Ele está vivo. Não importa, porque o que importa é como é que você vai sair daqui. Jesus veio lá da sua casa com você, irmão. Jesus veio lá do seu bairro com você. Jesus tem andado a sua estrada. E o fogo que você tinha, talvez você ache que se apagou. Mas pelo poder da palavra hoje aqui, irmão, Jesus vai acender de novo. As suas razões podem ter te levado a Emaús, mas só Jesus pode te fazer chegar a Jerusalém de volta.